Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Naquela mesma animação de sempre, tá? A gente já vai, pro nosso módulo 5. E aí, a gente vai aprender com qualidade e vai aprender o porquê das coisas, para que a gente tenha consciência. Porque quando alguém simplesmente fala alguma coisa pra gente, mas não diz o porquê, sempre fica aquele negocinho atrás da orelha, pelo menos comigo. E agora a gente vai entender o seguinte: depois desse módulo, a gente vai falar sobre filtragem, beleza? Vou falar sobre sample, canister, modelos de filtro. Depois a gente vai falar sobre ciclagem. Só depois que a gente vai escolher a nossa fauna, porque você já vai estar preparado para escolher a tua fauna, beleza? Então olha só, galera, quando a gente fala do ciclo de nitrogênio, esse gás aqui, ele é um gás muito importante, tá? Porque através da absorção desse gás, a gente faz aminoácidos, a gente faz proteínas e DNA, RNA, enfim. Onde eu quero chegar com isso? É muito importante a gente saber o ciclo de nitrogênio, porque dois componentes, principalmente desse ciclo, afetam muito o nosso aquário. Um é a amônia e o outro é o nitrito. E aí eu quero que você entenda que existe duas formas de você ter amônia no seu aquário. Uma é comida que sobra, peixe morto, qualquer matéria orgânica que se acumule no substrato ou no seu filtro e você não remova, vai ter um grupinho de bactérias que vai decompor essa matéria orgânica, ou seja, vai pegar aquela matéria orgânica e vai transformar em inorgânica. Só que quando ela faz isso, ela libera para o teu aquário amônia. Então a amônia, ela pode surgir do processo de decomposição. E aí você pode botar aqui no seu aquário, comida, fezes, beleza? Peixe morto. Então não é interessante você superalimentar. Esse é um dos motivos. Nos nossos módulos mais pra frente eu vou explicar que também tem relação com peixe isso. Então beleza. Então supondo que o teu aquário já esteja estabilizado. E aí quando a gente falar de filtragem, quando a gente falar de canister e sample, você vai entender o seguinte, que o que é a filtragem? Você tem a filtragem mecânica, que remove as partículas sólidas, comida e fezes, justamente para evitar que ela se decomponha e produza amônia. Beleza? E você tem a filtragem biológica. A filtragem biológica, pequeno gafanhoto, vai ser um conjunto de bactérias que vai crescer na tua cerâmica, no teu K1, tá? Que são estruturas onde vão crescer essa bactéria, em rochas que você tenha no sample. Então, vários locais são propícios para o crescimento da bactéria. Então, se teu sample, se tua filtragem está adequada, o que vai acontecer? Caso tenha resto de comida e fezes e gere decomposição, essa decomposição vai virar amônia. Qual é a outra forma de dar amônia? É quando eu tenho um peixe que vai comer e os resíduos metabólicos, um dos resíduos metabólicos que ele libera é a amônia. E 90% dessa amônia sai pelas guelras. E aí você vai entender que se tiver muita amônia no aquário, como o peixe tem que eliminar a amônia pelas guelras, se tiver mais amônia no aquário do que dentro do peixe, ele não consegue eliminar. E aí ele queima as guelras, não consegue extrair oxigênio e morre. A importância da filtragem, tá conseguindo entender? Então, beleza. Então, o peixe também vai liberar amônia. E aí, o que a gente tem que ter? Lá nas cerâmicas, galera, eu vou usar como exemplo cerâmica, porque a maioria conhece, mas o K1, depois a gente vai falar, que é mais eficiente, outras coisas podem gerar, tá, o crescimento da bactéria. Então, olha só, aqui na cerâmica, eu vou ter um conjunto de bactérias. Vou botar aqui para você o seguinte: esse conjunto de bactérias que vive na cerâmica, eles têm o objetivo de pegar a amônia e transformar em nitrito.
Nitrato, perdão. E aí, qual é o nome desse ciclo? Marcos, tinha que ter... Você tem que ter conhecimento. O conhecimento faz com que você busque mais conhecimentos. Então, olha só. A amônia vai virar nitrato por um conjunto de bactérias que está lá no seu sistema de filtragem. Esse processo a gente vai chamar, ó, de nitrificação. Beleza, pequeno gafanhoto? Tranquilo. Só que a nitrificação, ela se subdivide em primeira etapa, ou seja, você tem um grupo de bactérias específicos na cerâmica que vai realizar a primeira etapa da nitrificação, que é converter a amônia em nitrito, tá? O nome da bactéria, aí você não precisa saber. Essa primeira etapa chama-se nitrosação. E na mesma cerâmica também tem um conjunto de bactérias, tá? Que vai pegar o nitrito e vai transformar em nitrato. Na segunda etapa da nitrificação, tá? Que se chama nitratação. E aí, esse nitrito vai se converter na forma muito menos tóxica, tá? E muito mais tolerável e pertinente para o peixe acumular. Mas, pequeno gafanhoto, o nitrato, se ele extrapolar o limite, ele vai fazer muito mal para o peixe, tá? E o nitrito, se ele estiver alto no seu aquário, ele causa principalmente a doença do sangue marrom, que é, no peixe você tem uma célula, assim como na gente, chamada hemácia, que pega o oxigênio das brancas e transporta para as células do corpo. E dentro dessa hemácia existe uma proteína que segura esse oxigênio. E é justamente o nitrito que destrói essa proteína e a célula não consegue transportar esse oxigênio, o peixe fica ofegante e morre, beleza? E aí quando a gente chega no nitrato, como é que a gente remove o nitrato? Através da TPA, troca parcial de água. Normalmente de 30% a 40%, tá? O mais recomendado, se o teu aquário estiver estabilizado, tá? É 30%, tá? Geralmente a galera costuma fazer 20% e 30%. 40% geralmente quando tem picos, o que não vai acontecer com você, ou pelo menos a gente vai minimizar isso, tá? Marcos, tá, esse nitrato só vai sair por TPA? Para a grande maioria das pessoas, sim. Mas para você que está assistindo esse curso, que está investindo nesse conhecimento, no nosso próximo módulo, eu vou ensinar para você, quando a gente for fazer a montagem, a gente vai falar dos tipos de filtros. Depois eu vou falar de montagem do SAMP. E aí eu vou te explicar passo a passo como você vai criar no seu SAMP, que a maioria das pessoas, tá, não fazem isso, uma zona específica para tirar o nitrato do seu aquário e devolver para a forma de gás. Marcos, mas não é na cerâmica que acontece isso? Pausa. Não. Por quê? O conjunto de bactérias que nitrificam, ou seja, que fazem a primeira etapa e a segunda, para pegar isso e transformar nisso, elas gostam de oxigênio. Certo? Só que o conjunto de bactérias que pegam isso para transformar nisso, elas não gostam de O2, oxigênio. Beleza? Então eu vou te ensinar como criar no SAMP, tá? Essa área para colonizar bactérias anaeróbicas, que não gostam de oxigênio, para transformar nitrato em nitrogênio. Marcos, mas como é que eu vou ter certeza que está funcionando? Quando você olhar para a área que você vai criar, você vai ver que pequenas bolhas vão estar soltando. E essas pequenas bolhas, pequeno gafanhoto,
é o nitrogênio. Beleza? Então, galera, é de fundamental importância que você entenda esse ciclo para que você compreenda a importância da filtragem. Porque muitas vezes a gente fala pro cara assim, a filtragem é a alma do aquário e o cara não leva a sério. Mas realmente ele não vai levar a sério porque ninguém mostrou, ninguém embasou o porquê que é a alma do teu aquário. Justamente para você remover isso aqui, ó. Os dois principais matadores de peixe. Beleza? Então, galera, espero vocês aí no nosso módulo 6, tá? Eu ainda estou decidindo qual que a gente vai falar primeiro, mas acredito que seja de filtragem, para depois falar de SAMP, para depois falar de ciclagem. Aí depois a gente fala de escolha da fauna, vou ensinar a tratar tronco e a gente vai aprofundando cada vez mais. Beleza? Então, de resto, um grande abraço para vocês. Vocês estão de parabéns. Só o fato de vocês estarem assistindo esse vídeo mostra que vocês querem ser um aquarista de sucesso, minimizando erros, tendo conscientização com os animais e preocupação. E galera, a gente vai expandir esse hobby por todo o Brasil e vai se tornar grande. E a gente vai aprender uma coisa, que peixe é uma vida e ele pode ser considerado um pet shop, um pet fish, um pet fish, como um gato é um pet, como um cachorro é um pet, como um hamster, como pássaros. Beleza? Então tamo junto e misturado. Até o nosso próximo vídeo.